Estamos aqui recebendo a Adriana Malezan. Seja bem-vinda, Adriana. Bom dia. Oh, bom dia, Foca. Que alegria. Você tá bem? Tô feliz demais de estar aqui com você. Eu sou admiradora do seu Muito trabalho, né? obrigado. Você que começou aí, eu acho que você é uma pessoa que se destacou muito rápido. Então, assim, eu admiro o seu trabalho. Sempre fico ligado você desde lá de Itabaiana. Então, é uma alegria Sim. muito grande poder estar aqui, principalmente num mês tão significativo para nós, né? Que somos famílias atípicas. E a gente poder falar desse tema, que é um tema tão importante, que precisa ainda de desmistificar tantas coisas, a gente precisa Exatamente. trabalhar o preconceito, a gente precisa entender que o poder público precisa nos ajudar mais. Então, é uma alegria grande, um abraço para todos os ouvintes e vamos falar sobre esse tema, que realmente é um tema que merece muita atenção, e já agradecer você por esse espaço, que eu sei que é um espaço tão caro e tão importante. Sim. Adriana, olha, uma das coisas que a gente observa, principalmente nessas discussões relacionadas ao autismo, a gente estava vendo aqui um vídeo, né, de dois irmãos gêmeos que são referências assim nas redes sociais, e a dona Maria Lúcia, que é uma professora aposentada, mãe desses dois gêmeos autistas lá do Rio Grande do Norte, e ela fala que algumas pessoas tentam romantizar o autismo. Esse também é um tema discutido nesse meio, nesse mês, e também no meio entre as mulheres, para não romantizar, porque eu acho que quem romantiza não passa pela situação, né? Porque é um karma, é um sofrimento. É isso mesmo, Foca, porque essa questão de romantizar, muitas vezes a gente escuta frases assim, virou moda. Por incrível que Sim. pareça, essa semana tinha uma mãe relatando isso. Ela numa consulta médica, veja o nível de sofrimento. E aí o médico perguntando, por que ele toma remédio? Ela disse, ele tem TEA e tem TDAH. Aí o médico, agora virou moda. Então veja que é um sofrimento muito grande, porque as pessoas passam, parece que, a compreensão de que é bonito, né? A gente quer falar, não, nós queremos dar voz e dar visibilidade para um problema, não é romantizar. Sim. Né? Porque a gente virar moda eu pego uma moda que eu quis, eu usei essa roupa que eu achei bonita, daqui a pouco eu não quero mais. Então são diversos tipos de sofrimentos e até de certa agressão, né? Porque uma frase dessa é muito impactante para quem sofre. Exatamente. Com uma criança que toma medicação, que tem problemas sensoriais. Então, a gente tem que parar, achar que isso é uma moda, que é modismo. A gente sabe que existe um número crescente de autismo no Brasil e também no mundo, mas realmente esse romantizar, achar que todo mundo, porque agora tudo é autismo, então a gente escuta muito isso. Não, a gente tem que entender por que tem um caso tão elevado. Será que é porque a gente está tendo diagnóstico, está tendo acesso ao diagnóstico, então essa é a probabilidade de causa. Mas também existem outros estudos de por que tem um aumento tão crescente. Quais são? Veja, quais são as causas para esse aumento? Uma das causas, o pessoal fala que é esse acesso dos pais, das famílias, porque há 20 anos, 15 anos atrás, praticamente não se falava. Então, você não tinha um diagnóstico. Hoje, não. Com a informação, as pessoas estão indo atrás e estão buscando esse diagnóstico. Mas também existe uma causa que não é certeza, mas que está sendo estudada, que são pais que deixam para ser pais mais tarde, principalmente o homem. Então, o homem, a partir dos 40 anos, tem uma probabilidade maior de ter um filho autista. Isso é o que diz a medicina. Homem e a mulher. Mas, nesse caso, por incrível que pareça, o homem pesa um pouquinho mais. E, realmente, a gente tem muitas famílias que vão deixando para ter filho mais tarde, né? Prefere a carreira e depois ter filho. Então, essa é uma das probabilidades. Existem alguns estudos relacionados à medicação, mas, já antemão, nada relacionado a vacinas, né? Porque, às vezes, as pessoas querem fazer essa correlação, mas existem algumas coisas relacionadas à medicação, alguma coisa relacionada ao ácido fólico, que nós mulheres ingerimos muito antes de engravidar e durante a gestação, mas nada ainda conclusivo. O que a gente tem de certo mesmo é que a gente precisa cada vez mais falar, ficar atento aos sinais. Quando a gente tem uma criança em que a gente observa os sinais logo pequenininho, que a gente consegue precocemente fazer essa intervenção, ela é uma intervenção que ela dá resultado. Então, no meu caso, a minha luta muito grande
As mães descobrem que a criança está ali com um atrasozinho de fala. Que caminho ela deve seguir? Então, no poder público é complicado, porque manda ir para um neuro. O neuro, hoje em dia, é uma figura escassa. Nós temos, acredito que, 5 ou 6 neuros no estado todo. E, enquanto isso, a criança permanece sem tratar aquele problema, sabe, Foca? Sim. Que é o atraso na fala. E aí fica 2, 3 anos procurando um neuro. Essa é a realidade. As mães chamam de fila da morte, que é essa fila de esperar um neuro. Enquanto que a medicina fala que se a gente tem a intervenção precoce e começa as terapias de forma intensiva, pesada, logo nos primeiros anos, a criança tem uma chance imensa de ser uma criança funcional, de ser uma criança independente, um adulto independente, que não vai ficar dando despesa para os cofres públicos, né? E isso, infelizmente, é o que o poder público não conseguiu enxergar ainda, que nós precisamos tratar de forma precoce. Adriana, antes da gente voltar para o tema, discutir muito mais o autismo, esse mês de abril, eu queria justamente entender um pouco da sua trajetória, né? Trajetória de vida, trajetória profissional. Você tem um sotaquezinho... Um sotaque diferente, né? Você tem um sotaque mineiro? É mineira ou não? Mato-grossense. Mato-grossense. Tem 10 anos que eu escolhi viver nessa terra. Eu escolhi, então eu sou muito abençoada, né? Mais uma vez, porque você viver onde você escolhe é muito bom. Eu fui bancária durante muitos anos, mas eu tenho uma trajetória aí de ex-empregada doméstica, filha de empregada doméstica. Você era bancária hoje? Hoje eu sou advogada. Ah, advogada. Mas foi bancária. Eu fui bancária há muitos anos e eu falo que eu vivo de sonhos, sabe, Foco? Sim. Foco, assim, eu acho que os sonhos, eles têm que ser cíclicos mesmo. Realizou um sonho, vamos partir para outro. É isso que me motiva. Então, eu como empregada doméstica, eu tinha um sonho, sair daquela realidade, poder dar uma situação melhor para minha mãe, porque sempre fomos nós duas. E eu tinha certeza que aquilo dependia muito de mim. Sim. Eu sou muito assim, se eu quero mudar uma realidade, ou em mim, ou próximo de mim, eu sei que eu que tenho que agir. E como foi que você escolheu o Sergipe? Como foi que o Sergipe veio parar na sua vida? Então, eu já bancária há muitos anos, fazendo a minha segunda faculdade, né, que eu tenho uma primeira graduação em administração de empresas. E aí, eu já casada, eu e meu marido, vamos fazer uma segunda faculdade? Vamos. E eu sou uma alma liberta, gosto de liberdade. E me realizei muito no banco, mas eu já queria algo que me desse mais liberdade, não queria mais bater ponto. Então, a gente terminou a faculdade e falei assim, olha, todo sonho de quem mora no Centro-Oeste é o quê? Morar na praia. E aí, um cunhado falou muito bem daqui de Aracaju. Você conheceu a praia com quantos anos? Você lembra? Gente, eu acho primeira que vez que você se deparou com um mazão aí? Eu já, assim, com uns 20 anos. Meu marido ainda brinca. Meu marido, ele brinca comigo, porque como eu fui criada literalmente na roça, né? Sim. Eu fui para a escola com 9 anos de idade. E numa escola Sério, Adriana? Com 9 anos? E numa escola de fazenda. Eu fui para uma escola que é aquelas escolas que, dentro das fazendas, levava-se a escola porque é muito longínquo, então o dono da fazenda levava uma escola para dentro da fazenda. Então, essa foi minha realidade. Então, eu fui literalmente criado na roça há muitos anos. E aí, meu marido fala, com quantos anos você conheceu Coca-Cola? Não fui tão além assim. Né? Eu perguntei a praia porque você disse que todo sonho, né, quem mora no Centro-Oeste é conhecer a praia. Não tenha dúvidas. Então, a gente vai vivendo de sonhos, né? E eu sou feliz com essa trajetória. Gosto de contar minha história. E as pessoas poderem olhar um pouquinho para mim. Então, a gente faz alguns trabalhos. Aqui está minha colega Jacilene Carla, que também trabalha com a questão de desenvolvimento humano. E a gente poder contar histórias de superação, que eu sei que é uma história de superação, impacta a vida de outras mulheres, principalmente. Então, isso hoje me motiva muito. Sim, aí vocês decidiram conhecer, aliás, morar na praia. Morar na praia. Nós viemos, conhecemos Aracaju, como... Vocês pesquisaram isso? Pesquisamos a economia, que à época estava uma economia boa. Isso vai fazer 12 anos. Então, a economia estava boa, Sergipe estava um estado interessante, economicamente falando, e o que nos chamou muito a atenção é o Tribunal de Justiça, que é um dos mais céleres do país. Então, os sergipanos têm que se orgulhar, porque nós temos um tribunal de excelência. O CNJ, ele dá selos, né, de classificação dos tribunais, e o nosso aqui é selo diamante
todos os anos ele renova o selo. Então, foi isso que mais nos chamou a atenção e decidimos vender as coisas todas que nós tínhamos lá, os imóveis, os bens, e viemos, então, empreender, né, na área do direito aqui em Sergipe. Isso já vai fazer 10 anos. É uma história interessante. E aqui nasceu o meu pequeno Ravi. Eu tenho uma filha de 14 anos, e aí nasceu o meu pequeno Ravi, que agora está com 5 anos. Ele é fruto, para quem acredita e tem sua fé e sabe que milagres existem. Então, meu pequeno Ravi é fruto de um grande milagre, porque eu tentei 6 anos engravidar e fiz acho que umas 4 cirurgias, diversos tratamentos e nada deu certo. E quando eu me coloquei aos pés do Senhor e pedi com fé, então aqui eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, então eu uso a minha devoção com ela para essa intercessão junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí fiz um propósito, um ano aí de muita luta, de abstinência de algumas coisas que eu gosto muito. E aí eu sei que Nossa Senhora me enviou, né, esse milagre que é o meu pequeno Ravi. E eu brinco que antes de eu ter filho, eu tinha um sonho de ter uma ONG, alguma coisa para cuidar dos animais. Depois que eu fui mãe da minha Lorena, de 14 anos, eu já passei a ter um desejo de cuidar de crianças. E aí Deus me manda o meu pequeno Ravi, e hoje meu propósito é muito claro. Eu preciso ajudar crianças e crianças autistas. Eu preciso ajudar mulheres e, de preferência, as mulheres que são mães de crianças autistas. O Ravi foi diagnosticado? Foi, Ravi foi diagnosticado mais ou menos. Como foi esse momento? Veja, Foca, ele se desenvolveu quase que normalmente, vamos dizer assim. Aí, com 1 ano e meio, ele já falava algumas palavrinhas. E com 1 ano e meio, ele ficou em silêncio. A gente chamava, ele não respondia, ele ficava na frente da televisão e não olhava para lugar nenhum. Era uma criança até então normal, eu não observava nada de diferente nele. O contato visual era muito bom, mas aí ele regrediu. Simplesmente parece que ele entrou dentro de uma caixinha e pronto, ficou lá. Sim. E aí a gente, na época da pandemia, a gente começa a buscar desculpas, Foca, que é uma coisa que eu falo para as mães. Vamos sair das desculpas. Vamos olhar o problema que a criança está apresentando. E as desculpas nos fortalecem, de uma certa forma, porque a gente não quer encarar o problema. Então, quando a gente fala assim, é um bebê da pandemia. Não, não é um bebê da pandemia. Ele não fala, não é por isso. Mas eu fui me alimentando com essas desculpas. Aí minha mãe dizia, porque o seu irmão também demorou muito a falar. Porque eu tenho um tio também que era assim. Então, a gente vai se alimentando naquelas desculpas que para a gente é um certo ego, dá um conforto, uma justificativa. E hoje o que eu falo para as mães, vamos fugir dessas frases. Vamos encarar o problema de frente. Foi quando eu levei ele já para a pediatra, já com os 2 aninhos. E aí ela faz o que todo mundo faz, né? Passa para um neuropediatra. E aí o neuropediatra, quando eu fui, ele já com os 2 anos, ela praticamente olhou para ele e já disse, muito provavelmente ele tem um autismo mais leve, Sim. mas deve ter um autismo. Então, o mundo da gente cai literalmente, sabe? Porque sem dúvida. A gente projeta tudo de melhor. Não sei se vocês são pais, mas os pais, as mães, a gente projeta o filho perfeito, o filho... Né? E aí, quando vem uma possibilidade de um autismo, a gente ficou literalmente um luto, né? Eu saí daquela consulta porque eu não estava preparada para ouvir a palavra autismo, eu não vivia sobre autismo, eu não sabia nada sobre autismo. E o que a gente vê de autismo é aquele autismo nos filmes, né? Crianças que se batem, aquela coisa mais Exatamente. severa. Então, imagina, na minha cabeça só vinha aquilo. Eu não sabia que existiam os níveis. E aí, realmente, a gente saiu dali em lágrimas, eu e meu marido, muito impactados, porque também houve, eu acredito que um despreparo do médico, né? Porque você não fala de um primeiro momento, seu filho é autista, no meu entendimento. Mamãe, olha, pode ser que seja isso, pode ser que seja outra coisa, para que a gente vá se acostumando com a ideia, Sim. sabe, Foca? E que explique realmente o que é o espectro autista, porque nem os todo níveis, mundo sabe. né? Nem todo mundo exato. sabe. A gente vive num desconhecimento muito grande. Adriano, me permita, quem está nos ouvindo aqui, mandando um abraço para a senhora, um abraço caprichado aí, é o doutor Yuri Melo, advogado, está mandando, né, Amigo e está querido. parabenizando pelo empenho por essa causa, hein? É um amigo querido. Abraço, Yuri, querido.
Olha, o Márcio Rocha está comentando o seguinte: o diagnóstico do autismo é algo complexo, pois no caso de meu filho, alegavam ser fase. Vai ser fase, está Isso sendo uma mesmo. fase. A própria pediatra não está, aliás, a própria pediatria não está preparada para essa situação. E conseguir um neuropediatra tá uma imensa dificuldade. Sim. Não achei consulta a menos de R$ 900. Isso É mesmo, essa é difícil, uma né? realidade, porque a gente fica se apegando. Eu acho que as Tem pessoas, quantos neuropediatras aqui em 5 ou Sergipe? 6, 5 ou 6 a gente teve o luxo de receber um aqui, né? doutor Rodrigo. Doutor É Rodrigo, maravilhoso. que é um amor de pessoa. Ali realmente é um abraço à causa. Mas assim, a gente tem pouquíssimos. Então a minha luta é que a gente não tem que ir diretamente para um neuro, sabe, Foco? Isso que eu procuro passar nos lugares em que eu vou. Às vezes eu estou em alguma prefeitura no interior, eu falo com os prefeitos como estamos. Porque se não existe um neuro, a gente tem que tratar aquela deficiência, aquele sintoma que a criança está apresentando, aquele atraso. No meu caso, o meu filho estava com atraso na fala. Sim. Então, o que nós precisamos? De um fonoaudiólogo. Eu não preciso de um neuro. Eu preciso de um neuro, lógico. Tem criança que está tendo convulsão, tem crianças que está tendo... que são muito impulsivas, que não dormem. É óbvio que eu preciso de um médico, porque ele vai prescrever uma medicação, alguma coisa. Mas, geralmente, via de regra, a criança precisa tratar aquele sintoma. Aí a gente fica correndo, eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Vai para o pediatra manda ir para o neuro. Sim. Não. O pediatra precisa passar o quê? Vá para uma fono, vai para TO, vai para psicólogo. E já iniciar, a gente não pode, de forma alguma, esperar ter um diagnóstico para iniciar o tratamento. É isso que é a minha luta, para que as pessoas entendam. E hoje a gente tem mães na fila esperando um neuropediatra há 2 anos, há 3 anos esperando. E a criança que poderia estar há 2, 3 anos sendo tratada e com significativa melhora, ela está justamente regredindo cada vez mais, porque a terapia, Foca, e eu acho que o doutor Rodrigo com certeza falou isso aqui para vocês, o nosso desespero enquanto pai e mãe de criança autista é porque o tempo é contra a gente. Quando a gente começa a tratar uma criança pequenininha, a medicina fala que 90% de chance que ela vai ter uma vida normal. Uma criança que é nível 3, ela pode vir para o nível 2. Uma criança que é nível 2 de suporte, ela pode vir para o nível 1 e praticamente eliminar aquelas características do autismo. É lógico que vai continuar sendo autista, não existe ex-autista. Vai ficar sequelas ali. Porque a gente tem os marcos de desenvolvimento da criança, né? A questão da neuroplasticidade. Então, a gente tem aqueles marcos. Chegou ali 5 anos, a gente já tem uma quedazinha na neuroplasticidade. 7 anos, uma queda bastante acentuada. Sim. Por que a criança aprende tanto nos primeiros anos? Mas porque a gente tem essa questão da neuroplasticidade. Agora, veja, essa queda que a senhora está falando é com o tratamento, com os profissionais acompanhando, é isso? Não, o que eu estou dizendo... Ou é algo natural? Eu estou dizendo a queda da neuroplasticidade. Sim. Porque, assim, uma criança pequenininha, os neurônios, ele está ali efervescente, vamos dizer assim. Então, a gente tem... Como que você fala? Como que uma criança aprende tão rápido nos primeiros anos de vida? Sim. Porque essa questão da medicina mesmo, a neuroplasticidade, ela ajuda. Então, uma criança autista que recebe as terapias nos primeiros 5 anos de vida, nos primeiros 7 anos, ela tem uma evolução gigante. Sim. Então, essa evolução é a partir de um acompanhamento com os profissionais. Multidisciplinar. Né? Dificilmente uma criança precisa de um profissional só. Uhum. Então, geralmente, ela vai precisar de um fono, do TO, ela vai precisar do psicólogo. Esses 3 profissionais realmente são os que mais impactam. Mas é lógico que tem musicoterapia, tem outras coisas que vão ajudar. Olha, o Roberto, nosso amigo ouvinte aqui do Conjunto Augusto Franco, ele colocou uma mensagem, e aí, na verdade, é um assunto que a gente já estava falando anteriormente, ele deve ter pego agora na sintonia, mas é importante a gente voltar a tocar nesse assunto, Adriana. Ele está perguntando, né? Esse aumento de casos de autismo é por conta que hoje tem mais diagnóstico ou algo relacionado aos pais terem filhos com idades mais avançadas? Roberto, bom dia. Veja, nós conversamos um pouco sobre isso porque hoje a medicina ela não tem ainda algo fechado.
por que que isso está acontecendo. E realmente a gente não falou de números, entendeu, Foca? Mas em 2020, a gente não tem números brasileiros, mas tem o CDC, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, que faz pesquisas relacionadas a isso. E aí a gente tinha lá no ano 2000, 1 a cada 150 crianças diagnosticadas com autismo, até 8 anos. Hoje esse número é 1 a cada 36. Então veja a redução drástica em pouco tempo. Sim, entendi. 1 década, 2 décadas, né? E aí realmente a gente tem, ou porque as pessoas teve acesso a mais informações, porque aberturas como essa no seu programa está levando informação, e isso é importante, ou realmente a questão da idade é algo que está sendo estudado. Principalmente o pai, a partir dos 14 anos, é o que tem uma influência maior. Adriana, estamos aqui no oferecimento, daqui a pouco eu volto com mais entrevista com a Adriana Malezan, que olha, atenção, e daqui a pouco o nosso WhatsApp está liberado, as suas participações também, mas estamos aqui no oferecimento de Centro Imobiliária. Você quer realizar o seu sonho hoje? Então a Centro Imobiliária é o seu lugar. É o lugar certo para você. Trabalhamos com as maiores e melhores construtoras de Sergipe. Uma cartela enorme de empreendimentos, segurança na negociação, uma equipe especializada em garantia total do aluguel, casa própria, imóveis na planta ou prontos para morar. Centro Imobiliária está sempre pronta para transformar o seu sonho em realidade. Siga lá no Insta, @Centro Imobiliária, ou entre em contato através do 99899-2121, 99899-2121. Eu falei Centro Imobiliária, mais que imóveis, sonhos. Bom dia, Foca. Bom dia, ouvintes da Transamérica. Diego da Costa de novo, ontem e hoje, mas hoje não poderia deixar de abraçar a minha amiga Adriana Malezan, que tem um trabalho fantástico, tanto na advocacia quanto na questão do autismo. Adriana, muito sucesso para você, boa caminhada, e pode contar com seu amigo aqui, Diego da Costa, tá bom? Um abração, querida. Sucesso sempre, viu? Deus abençoe. Pois não, Adriana? Ô, Diego, querido. Diego é uma das pessoas que eu conheci aqui logo que cheguei. É um amigo querido. Nós fizemos ECC juntos, nossas famílias estão ali. A gente vive a fé em Cristo, né? Então é importante Sim. esses amigos que nos fortalecem na fé. E Diego é uma dessas pessoas. Um beijo querido para ele, para a Karine e para toda a família. Bom dia, ouvintes da Transamérica. Bom dia, Foca, Luiz Carlos Foca, aqui Tom Souza de Capela. Um abraço, Foca. Estou aqui na escuta assistindo pelo YouTube, viu? Abraço para você, meu querido Tom Souza, ligado no nosso programa, hein? A maior e melhor joalheria do estado, você sabe onde fica, né? Em Itabaiana. Eu estou falando da joalheria A Novidade. Relógios Bulova, olhe, relógios Bulova, viu, meu querido Haroldo? É lá na joalheria A Novidade, viu? Os relógios Bulova, é lá, meu amigo. Olhe, a melhor marca, uma das melhores marcas do mundo é lá, viu? Então, meus amigos, na Joalheria Novidade você encontra os melhores e mais lindos modelos de relógios Bulova do mundo, tá certo? O mundo das joias e relógios, no centro e no Shopping Peixoto. Eu falei Joalheria Novidade. Bom dia a todos, Miranda Gedori falando, tudo bem? Eu vou falar com conhecimento de causa. Eu tenho um filho autista que vai fazer 19 anos agora no dia 1º. E com relação ao que a amiga está falando aí, nenhum médico fecha diagnóstico hoje de autismo. E o pior, aí ela fez um comentário importante, que hoje tudo virou moda ser autista. Eu vejo determinados artistas de determinadas redes sociais, enfim, dizendo, depois de 40 anos eu descobri que eu sou autista. Então, assim, o autismo virou uma moda. Hoje você ser autista é moda, e não é bem assim. Eu tenho um filho especial, eu tenho um filho autista, eu falo com conhecimento de causa que o autismo não é isso que o pessoal está falando. O autismo é meu filho, que veio falar com 5 anos de idade, meu filho tem estereotipia, o meu filho chega a se agredir. Então, assim, esse é o chamado autista clássico. Porque existem níveis. Não é bem assim. Hoje existem mais de 5.000 síndromes, tá? E essas 5.000 síndromes, o que está acontecendo? As pessoas começam a conjuntar, a fazer o conjunto, que achar que essas síndromes são autismo. Não é bem assim, não, tá?
Pois é, tá aí a fala do nosso amigo ouvinte Irã. Muito obrigado, viu? Aliás, uma fala sensata, Exata. uma fala muito importante, né, nessa nossa entrevista, viu, Adriana? É isso mesmo, Irã. Você está corretíssimo, porque a gente sabe que existe as blogueiras, os blogueiros, a gente sabe que é um tema que realmente traz uma certa audiência, digamos, principalmente no Instagram. Sim. Mas a gente sabe também que realmente existem os níveis, tá, Foca? Existe aquele nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte, o nível 3 de suporte. E o sofrimento de alguns pais é muito maior, por exemplo, do que o meu. Meu filho, a gente não fechou, mas eu acredito que ele seja nível 2 de suporte porque ele tem um atraso muito significativo na fala. Porém, ele não tem essas outras comorbidades de automutilação, de agressão, ele é uma criança dócil, adora beijar, abraçar, então tem criança que não suporta o toque, não suporta um barulho. Então, eu falo que existem pais que sofrem muito mais e esses pais merecem uma atenção do poder público de forma mais prioritária. Então, se a gente tivesse ali uma triagem, é nível 3, é nível 2, quem que eu vou socorrer primeiro, se você está numa guerra? Tem aqueles que você tem uma necessidade maior, né? E realmente o que o Irã está dizendo é isso. A gente tem, lógico, que tem a questão dos diagnósticos tardios, e aí isso é importante também, porque às vezes tem pessoas que ela nunca se encaixou num padrão da sociedade, Foca, e não sabia o porquê. Mas Então, esse diagnóstico tardio é porque alguns pais não aceitam? esse é um problema interessante que você tocou, porque assim, o que vem a mim de mães, Adriana, eu sei que meu sobrinho tem essas características, eu sei que meu primo é assim, só que os pais não aceitam. E foi bom você ter feito essa pergunta, porque o que eu quero dizer agora para o pai e para a mãe que está nos ouvindo, não tenha medo. Não tenha medo porque o diagnóstico, a gente fica assustado, a gente fica depressivo, Sim. mas, como eu coloquei que a minha palavra predileta é ressignificar, o que a gente vai fazer? E enquanto a gente vira as costas para um diagnóstico, a gente está virando as costas para o tratamento dos nossos filhos. Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Se a criança tem qualquer outra comorbidade, tem uma doença, você vira as costas? Você vai deixar aquela doença se agravar? Não. E a questão do autismo, se a criança tem ali está ali recluso, não brinca com ninguém, não tem uma interatividade, procura ficar sozinho no quarto, tem alguma coisa errada. E o pai e a mãe precisam intervir, porque a intervenção é que vai fazer aquela criança mudar essa característica para melhor. E enquanto a gente fica negando, e aí está cheio de pai e mãe realmente que nega essa questão, a criança está sendo prejudicada. Sem dúvida. Adriana, como é que segue você lá nas redes sociais? Adriana Malezan. M-A, né? 2 L's, Dois Z-A-N. L's, né? Isso, É igual Foca Malezan. com 2 Cs. Adriana... As pessoas fortes têm letras repetidas, né? Vamos chamar. Mas eu costumo dizer que isso é frescura, viu? Não. Esse negócio de Foca com 2 Cs, isso é frescura Aqui, pra quê? Isso? a gente tem que falar palavras que nos empoderem. Eu vou falar da minha amiga Jacilene Carla, que está aqui, que ela fala que nós temos que a palavra tem poder, né? Então, assim, vamos falar que as palavras com 2 letras repetidas ali... São pessoas fortes. e determinadas. Realmente, eu sou forte, sou determinado. Aliás, sou mais determinado do que forte. Eu sou mais determinado. A determinação, exatamente. A determinação faz a força, né? Às vezes a gente tá fraco em algumas situações, a gente precisa, né, ter fé, ter determinação para poder superar. Eu sempre falo isso no início, aqui na abertura de cada programa. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Sim, passa o serviço novamente. Adriana Malezan. Malezan, M-A-L-L-E-Z-A-N. Estamos lá no Instagram, tem vários grupos de WhatsApp de pais, de mães principalmente, que as mães, nesse caso, são mais presentes. E muitas vezes são sozinhas, que é outra realidade, sabe, Foca? De mães que são abandonadas pelos companheiros quando o filho é diagnosticado com autismo. Então, essa questão da gente querer ajudar mais as mulheres é porque realmente são elas que estão na lida, no dia a dia. Elas que deixam de trabalhar, elas que deixam sua profissão para ficar em casa com as crianças. Então, a gente precisa olhar para as mães. Elas que estão em depressão, mães que estão falando em se matar, mães que já tentou suicídio. Essa é a realidade. Isso é não romantizar o autismo. Existe essa realidade. Existe essa realidade. E isso é não romantizar o autismo.
E isso é o que chega pra gente nos grupos de WhatsApp. Então Olha, não tem deixa eu como a só gente virar as costas, sugerir né? aqui, eu sou encantado, viu? Eu falei aqui para vocês, né, em off, nos bastidores, e vou falar no ar. Vai lá no Instagram agora, siga a Adriana Malezan, mas siga também a dona Lucy Maia. A dona Lucy Maia, ela é uma senhora, a professora aposentada, mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ela é mãe de duas crianças adultas, né, assim, maravilhosas, né, que é o Ângelo, o Ângelo, deixa eu só pegar o outro nome aqui, é o Ângelo e o Antônio, né, o Ângelo e o Antônio, que são os filhos dessa senhora, que são autistas. Então vai lá agora, ela criou um Instagram, uma conta, 1 ano, colocando ali conteúdo, né? E já bateu 1 milhão de seguidores. É assim, é um perfil bombado, sucesso. E ela fala também das angústias de uma mãe, né? De ter 2 filhos autistas. Eles, não sei quais são as idades, aliás, a idade dos dois, porque os dois são gêmeos, é evidente. Não sei a idade, mas aparentemente, pela aparência, eles têm aí mais de 35 anos. Então ela, né, conhece muito a causa e sofre com isso há muitos anos, né, Adriana? Então, são realidades, viu, Foca? Se a gente fosse abrir o microfone aqui para todas as mães que estão por aí nos ouvindo, sim. E sem assistência, né? Se você abrir o microfone aqui, você vai ver que são mães que sofrem sozinhas e precisa muito desse espaço. Então, é agradecer mesmo você, a toda a equipe. Adorei estar aqui pela primeira vez, né? Espero voltar outras vezes para que a gente possa falar. Vamos bater um papo, vamos convidar todas as mulheres. Vamos convidar, trazer outras mulheres, outras mães que lutam pela causa. Exatamente. Né? E que estão lá no campo de batalha, né? Que não é só do blog, não, viu? Como disse o colega, mas que estão ali lidando no dia a dia. Um abraço para você, Foca, para todos os ouvintes. Muito obrigada. Tá aí, a Adriana Malezan conversou comigo sobre autismo aqui na Transamérica. E sempre esse tema vai ser pautado aqui no nosso trabalho, tá? Sempre foi assim. Lá em 2019... Não seja só em abril, não. Olha, lá em 2019, a gente começou fortemente a pautar esse assunto em Itabaiana e a gente conseguiu mover, assim, você não faz ideia o início de um movimento em Itabaiana que a gente fez lá em 2019. Inclusive, a gente trouxe, né, o Josivaldo da Ecoterapia, vereador de Lagarto. Sim. Né, ele palestrou lá em Itabaiana, sensibilizou até naquela época o então secretário Adailton Souza, que virou prefeito, e aí foi plantado no coração do então secretário a vontade de construir um centro de ecoterapia, e está lá o Centro de Ecoterapia em Itabaiana, que é uma referência em Sergipe, né, no Nordeste, assim, sensacional. E foi, evidentemente, por conta de um trabalho, de um movimento que o Pinto de Tomás, que o Alexandre, né, que todos, na época, lá em 2019, lutou para que virasse realidade, né? Um abraço, Itabaiana viu? Tem muitas mães, muitas famílias. Exatamente. Parabéns, viu, Foca? Um abraço, Adriana, muito obrigado pela presença, pela visita. Agora